Olá, pessoal. É uma alegria imensa e uma responsabilidade muito grande estar aqui para falar das peças do PAS com vocês. Especificamente hoje uma peça do primeiro ano, A Advogada que Viu Deus e o Diabo e Voltou para a Terra. Esse nome a gente vê, né, já assusta, né, pelo nome, né, um nome de uma peça assim. Mas a peça, gente, é hilária, tá? Além de ser muito engraçada, ela passa uma mensagem imensa, que é uma preocupação inclusive do grupo. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos componentes e um dos autores, inclusive, né? Eles são os autores da peça. E ela passa uma mensagem, né? Eles me colocaram essa questão de estar sempre passando uma mensagem através das obras que eles criam, tá bom? Então eu vou falar para vocês quem são os autores. Essa peça foi readaptada, tá? Ela tinha sido escrita em 2003 e agora foi readaptada em 2011. Os autores são Felipe Gracindo, Frederico Braga e Rodolfo Cordon. É muito bacana que eu, conversando com o Rodolfo, ele me colocou, eu fiquei curiosa e falei, mas como que vocês, né? Eles são formados em Direito, Ciências Políticas e Comunicação, né? Cada um aí com as suas áreas. E eu falei assim, mas como que vocês foram parar no teatro, né? E daí a gente conversou sobre isso, porque teatro não é uma profissão que as pessoas têm muita facilidade de assumir, por conta de questões, né, em relação a financeiro, né, questões de preconceito. E eles realmente, né, o Rodolfo especificamente passou por essa situação, me colocou que ele fez direito primeiro, e depois foi para a área de teatro e mostrou para ele, para todo mundo, né, para o grupo, que eles conseguiram, né, viver do teatro e inclusive muito bem. Eles são muito premiados, né, são assim um grupo de teatro brasiliense que tem um nome muito forte, inclusive no teatro brasileiro, tá? Já participaram de vários festivais e são o primeiro grupo colocado numa prova, né, de um texto da UNB, tá? E vou começar com uma frase que o Rodolfo falou, que ele diz o seguinte: a gente tem que fazer o que a gente ama. É uma das ocupações mais nobres do ser humano, tá? Ou seja, tá onde você tem que estar. E aí, por que a gente está falando dessa questão de se colocar, né, profissionalmente? A peça do G7 é exatamente uma crítica a essa questão de você colocar o profissional acima do pessoal, né? Aí ela é uma crítica em vários sentidos, tá? Ela é uma crítica política, ela é uma crítica social, ela se relaciona com questões éticas. E aí a gente vai agora lá para a matriz do PAS. Como é que isso na UNB, né? Por que essa obra foi escolhida? Normalmente a UNB, quando escolhe uma obra, ela escolhe que ela contemple várias disciplinas, né? Então não só o teatro em si. Você tem que fazer com que você leia essa obra e consiga analisar várias questões. Então, no caso, tanto da Ifigênia, né, que é a outra obra, que é uma tragédia, quanto a obra do G7, né, a advogada que viu Deus e o diabo e voltou para a terra, foi para o céu e voltou para a terra, ela trata dessas questões éticas, tá? Dessas questões sociais, políticas. Então, por isso que elas foram escolhidas. E como é que eles fazem para ilustrar essas questões, né? Eles fazem de uma forma cômica, né? Que inclusive eu escutei o Frederico, que é um dos outros autores, falando que a grande diferença para Ifigênia, né? Primeiro que Ifigênia é uma tragédia. Mas para as comédias gregas, que também fazem críticas, que é de uma forma leve. Então, dessa forma, acaba que a pessoa pensa que a gente está brincando, mas você está passando alguma coisa ali, né, que vai sendo assimilado de uma outra forma, tá? Então, esse é o grande tchan do grupo. E a crítica? Vamos à crítica, então, bem claramente. Ele fala que, como eles viveram muito essa questão do direito, né, viveram na UNB, para fazer a peça, né, como muito rico a obra deles, vocês vão ver daqui a pouco tanto de influência que eles têm nessa obra. Eles fizeram uma pesquisa com advogados, né, com ministros e todo um trabalho de pesquisa. E aí eles querem colocar exatamente essa questão: como é que você deixa
né, que a sua vida profissional, né, ou seja, o direito, seja algo acima da sua vida pessoal. Então a gente vai ter uma cena da peça que a gente gente, sou eu e os personagens, tá? Porque eu tô aqui falando da gente, parece até que tem mais alguém, mas é porque eu vou fazer os personagens, tá? E daí, perdi. Ela fala que... Agora eu perdi, fui falar dos personagens. Socorro. Enfim, vamos lá. Então a gente já falou das críticas, tá? Ela coloca, a advogada vai ter uma cena muito clara que ela deixa a família em detrimento à profissão. Que mais? Vamos falar agora do que essa peça foi inspirada. Essa peça foi inspirada na Grécia, né, o início do teatro, porque tem um prólogo no início, né, engraçadíssimo, de músicas, gente, que eles mesmos escrevem, tá? A autoria é deles, então assim, eles fazem, e isso também foi uma coisa que eu escutei o Frederico falar em uma aula que ele disponibilizou, falando sobre, que é uma crítica até aos musicais da Broadway. Então assim, eles não perdem a chance de dar as alfinetadas. Então daí a gente já fala de cara do Gregório de Matos, né, que era conhecido como Boca do Inferno, porque ele falava aquilo que ele queria, né, através das críticas e estava lá para quem quisesse ou não quisesse entender. A outra grande inspiração é o Fausto, de Goethe, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma obra romântica, na qual o protagonista também vende a alma para o diabo em troca de benefícios. E aí vocês têm que ler a obra, meus queridos, porque não vai dar tempo de contar a história toda. Outra obra que também influencia o texto deles é a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Por quê? Porque essa nossa personagem, que eu vou estar falando daqui a pouco, a advogada, ela passa pelo inferno, pelo purgatório, pelo paraíso, tá bom? Então, essa comédia também. A outra que é fantástica, a influência que eles colocam no texto, eles fazem meio que assim, os elementos, né, da literatura de cordel. Então, o Alto da Compadecida, por exemplo, nas cenas de Jesus, nas cenas do diabo, as falas rimadas, é muito bacana, tá? Não deixem de ler a peça. A outra obra é o Processo de Kafka. Por quê? Porque o personagem do Kafka também um dia acorda no meio de um problemão jurídico, que ele não sabe direito o que está acontecendo, mas ele fica preso em uma burocracia. Então também a gente vai ver isso na peça. Inclusive tem horas de cenas que a crítica é tão grande que eles fazem, né, alusões ao mundo real. Então assim, eles fazem lá o exame da ordem celestial, né? Fazendo uma brincadeira aí com o exame da ordem. Então assim, é muito bacana. E o que é uma coisa legal? Vocês não podem esquecer disso, né? Como é que isso pode ser cobrado também? É uma peça contemporânea, tá? É uma peça que ocorre, que isso aí é muito bom que vocês deem uma olhadinha, porque vai ser cobrado mais pra frente, mas nada impede que agora venha a se falar disso. A quebra da quarta parede. Por quê? Tem hora, gente, que eles aparecem, eu não sei quem já teve o prazer de ver esse grupo, mas tem hora que eles aparecem literalmente no público, tá? Tem uma hora lá de uma cena lá do diabo, que eles aparecem lá no meio, né? Ficam meio camuflados. Então, assim, isso é totalmente contemporâneo, né? A quebra da quarta parede vem antes, mas isso é uma influência dela, tá bom? Porque o ator tá ali com o público. Então, vamos lá. Vamos para a história. A advogada aceita essa causa surreal para anular o pacto com o diabo, que na verdade é o ministro, tá? O ministro fez um pacto com o diabo para poder ter os benefícios, só que na hora que ele tá chegando perto da morte, ele quer anular esse pacto, porque ele tem medo de perder a alma, né, gente? Quem não teria? Então vamos lá. Jeová Pereira Mendes, um jovem que vende a alma ao diabo para conseguir poder. Ele acaba se tornando ministro, tá? Mas tem as suas consequências. Então vamos lá. Agora eu quero fazer para vocês terem uma ideia, para ver se vocês animam de ver a peça, né? Porque falar de teatro sem fazer um pouquinho não dá. Então eu vou fazer um pedacinho da cena.
Gente, ela chega com um chapeuzinho, porque ela estava na festa de aniversário do filho dela. Aí tem uma hora que ele fala assim, pode tirar o chapeuzinho, tá? Então é só para vocês lembrarem que a advogada, né, ela estava na festa do filho e foi levada para conversar com o ministro. Então vamos lá. Sim, excelência, quero que seja minha advogada. Tenho aqui nesta pasta um processo muito especial. Ao aceitar a causa, a doutora vai levar, inicialmente, o dinheiro que está na maleta. Contudo, talvez tenha que abdicar de sua vida, pois creio que este processo irá lhe consumir muito. Ministro, sinto-me orgulhosa em ser a pessoa escolhida por Vossa Excelência. Digo também de antemão que estou preparada profissionalmente para a lide. Mas, doutora, ainda nem ouviu o que é. E aí, depois dela beber um café envenenado pelo próprio ministro, a advogada vai parar no inferno e entra com uma ação contra o diabo. Daí em diante, a trama da jurista para libertar o cliente segue a todo vapor. Ela vai do inferno ao céu. Então, vamos falar um pouquinho das características, aí depois eu vou mostrar mais um pedacinho. Já falei, só pra gente relembrar, contemporânea. Não falei do termo burlesca, mas é um termo que é usado porque ela se compara às peças gregas, tá? Às comédias gregas, porque se faz uma crítica a todo um sistema, tá? Ela retrata situações do dia a dia. Eu falei da quebra da quarta parede. A gente tem as situações inusitadas, e ela é riquíssima em referências, que foi as que eu falei para vocês. Como é a estrutura dessa peça? Que o ideal é que vocês leiam, queridos, fica muito mais fácil. Tem a cena da criança, do aniversário, depois tem a cena que a advogada é levada ao inferno, tá? Para conversar com o ministro. Tem a cena que ela chega no inferno e aí ela tem que conversar com o atendente, e aí é nessa hora que ela passa por toda uma burocracia, ela tem que conseguir uma licença, ela tem que conseguir coisas que, na verdade, nunca ninguém conseguiu no inferno, tá? E depois tem a cena com Jesus, até que tem toda a trama, tá? Para que ela consiga libertar o ministro. Tá? Ela consegue, e aí vocês têm que ler a obra, meus queridos, por uma história bíblica que Jesus propõe para ela, de Caim e Abel, e aí ela consegue mostrar a inocência, e daí ela utiliza esse mesmo recurso para poder isentar o ministro, e ela consegue. E no fim é super bonito, porque ela acaba deixando a questão do direito, e aí ela fala que não vai aceitar o dinheiro, que agradece, e que quer voltar para o aniversário do filho. Então tem toda uma crítica, mas ela acaba se tornando um herói. Outra cena, e aí inclusive é legal que a gente fala desse tema que é bem cobrado. Tá escrito assim, Satã se senta em uma bela cadeira que o capinha foi buscar. E aí quando tem essas frases no meio do texto, se chama rúbrica. Tá? É algo que o autor, no caso aqui os autores, colocam para que a gente siga isso no processo de montagem. Então tá aqui. Advogada. Senhor Jesus, vou direto ao assunto. Meu cliente foi ludibriado a assinar este contrato malicioso, repleto de cláusulas leoninas. Aí vem o Satã, gente. Exijo que seja anulado. Qual o fundamento do seu argumento? O diabo é um ser evoluído. Dispõe de artifícios que o colocam em uma situação de conhecimento superior com quem contratou, utilizando-se da desídia e má-fé, o que enche de vícios a relação contratual e anula-a de todo. Aí o capinha, né, gente, que é o diabinho menor. Ih, chefe, ela falou tão bonito, eu acho que a gente vai perder. O diabo. Shhh! Ah, não! Peraí, Jesus! Você me tira lá do inferno e traz até o céu para discutir contrato? Pô, Jesus, contrato é jurisprudência antiga. Isso já foi decidido. Deixa eu ver esse aí. Aqui, ó. Este aqui é o padrão, é o modelo. Então é isso, meus queridos. Eu acho que
A gente falou do principal, né? Eu ainda quero pegar um pedacinho da parte do advogado, tá bom? Do diabo, para vocês verem. Aqui tem uma parte com Jesus agora. Que mutreta, você tem uma ação contra o capeta? É isso? Aí, advogada. Isso mesmo, Vossa Majestade. Jesus. Certo, mas perceba, vai ser muito difícil citar o réu. Ele não mora aqui no céu. Ele é muito escorregadio, muda de endereço a toda hora. Parece com os produtores de teatro Brasil afora. Então, meus queridos, aí vai, tá? E aí tem inúmeras cenas. E é basicamente isso. Agradeço a audiência de vocês, espero que tenha ajudado e não deixem novamente de ler a obra e se tiverem oportunidade, assistam G7.